Nós fechamos hoje pela manhã um tema muito interessante, que é a semana. A semana foi maravilhosa. Nós falamos sobre sofrimento, perdas, como é que a gente lida com isso, como é que a gente reage e trabalha nisso. Hoje nós começamos uma nova temática. O tema desta semana é Descubra os ritmos do chamado divino, o trabalho e descanso no Senhor. Essa oração que a gente cantou, encontra em mim algo que não te agrada, é uma afirmação de que existe em nós coisa que não agrada a Deus. E não tem nenhum problema, porque nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós é completo, nenhum de nós é impecável. E quando Deus ouve uma oração como essa, uma oração que diz assim: encontra em mim aquilo que não te agrada, vem com o teu fogo, como o fogo purifica o ouro. É uma oração que Deus gostaria de ouvir do fundo do nosso coração com muita sinceridade. Queima, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, faz de novo, faz algo novo em mim. E a gente tem um chamado para essa semana, que é o chamado de parar para respirar o ar da eternidade. Nós já estamos na eternidade. Nós não vamos entrar na eternidade, nós já estamos nela. Quando nós nascemos, nós entramos na eternidade. Todos nós vamos viver eternamente. Alguns de nós viveremos eternamente com Jesus, com Deus. Outros viverão eternamente longe de Deus, longe de Jesus. E o ar da eternidade já está sendo respirado por nós. E eu sempre conto, uma vez, um colega pastor lá em Maceió enfrentou um câncer muito severo, e ele dizia assim: eu vou dormir, se amanhã eu acordar, Deus estará comigo. Se amanhã eu não acordar, eu estarei com Deus. Quem tem Jesus tem essa segurança, e não é orgulho, não é querer julgar ninguém. A Bíblia garante isso. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá. Por isso, nós já estamos com o pé na eternidade, mas ela já começou. Agora, o pecado nos faz recusar, rejeitar o ritmo de Deus para nós. Deus tem um ritmo para a nossa vida e muitas vezes o pecado nos faz rejeitar esse ritmo. A essência de ser imagem de Deus é a capacidade dada pelo próprio Deus para poder parar. Eu posso parar, eu posso avançar, eu posso continuar. Deus colocou em nós atributos que Ele também tem. E se o próprio Deus, agindo na eternidade, pôde parar, eu também posso parar. Nosso cérebro humano, nosso corpo físico, nosso espírito e nossas emoções são programados por Deus para trabalho e descanso. Deus nos fez com essa programação de trabalhar e de descansar. Só que quando a gente percebe que Deus nos fez com essa capacidade de trabalhar e descansar, isso pode trazer benefícios seculares, humanos, físicos,
Mas quando nós trabalhamos em Deus e descansamos em Deus, nós já estamos respirando os ares da eternidade. O que é descansar em Deus? É deixar Deus fazer, é deixar Deus agir, é deixar Deus cumprir no seu tempo, é saber que Ele sabe, que Ele está olhando, que Ele está cuidando. O que é trabalhar em Deus? É produzir aquilo que Deus quer que nós produzamos, aquilo que Deus quer que nós façamos, aquilo que Deus deseja que a gente realize, porque nenhum de nós é um acidente, nenhum de nós está por acaso nesse mundo. Tem gente que conta história, vai estar conosco agora em novembro, uma mulher muito poderosa, ela é o que seria a segunda na lista, a vice-presidente do Banco Mundial. Vai estar conosco falando em um seminário, e essa mulher foi achada no lixo. Essa mulher foi achada no lixo. A igreja achou aquela menina, a igreja adotou aquela menina. Na certidão de nascimento dela tem lá, Igreja Batista não sei da onde, é a mãe dela. Poderia ser uma mulher complexada, mal-humorada, e não teria a função que tem, e é um instrumento nas mãos de Deus. Ou seja, nenhum de nós é um acidente, nós não estamos aqui por acaso, todos nós temos um propósito, e esse propósito precisa ser vivenciado. Por isso, trabalhar em Deus é cumprir o propósito que Deus tem para nós. O trabalho divino e o descansar divino servem como cordas para que possamos viver de uma forma rítmica e alegre em meio às dificuldades da vida. E a gente sabe bem o que é dificuldade da vida, porque a gente trabalhou essa semana inteira as dificuldades da vida. Mas eu quero então ler com vocês a história de um homem, uma história verdadeira de um homem que passou por situações complicadíssimas e chegou em uma enfermidade chamada depressão. Esse homem trabalhou em Deus e foi ensinado a descansar em Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, nos diz assim a palavra de Deus: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã nesta hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo. Todos nós temos medos. Elias, grande profeta, grande homem de Deus, teve medo e fugiu para salvar sua vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo, seu estagiário. Depois foi sozinho para um deserto, caminhando um dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giasta e orou pedindo para morrer. Você já orou alguma vez pedindo para morrer? Tem gente que é crente, sabe que não pode tirar a sua vida, mas às vezes se desanima em viver e pede para si a morte. Aí dá até o spoiler do livro do pastor Vilibaldo. E pediu para si a morte. Elias pediu para que Deus tirasse a sua vida, pediu para morrer. E ele argumenta com Deus: já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo de um pé de giasta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma.
estava dormindo no relento, embaixo de uma árvore. Um anjo toca. O divino toca o humano. O sobrenatural toca o natural e o reanima. Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias, 40 noites, até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna. Observe que ele sai de embaixo de uma árvore, de um período deprimido, depressivo, anda 40 dias, eu não posso me empolgar, anda 40 dias, e ele então encontra ali uma caverna. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram matar-me. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. Esse texto é tão interessante. Quem foi que primeiro chamou Elias e alimentou Elias? O anjo. Quem agora vai ao encontro de Elias na caverna? O Senhor. O Senhor. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou um forte vendaval, atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com uma capa, saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, Deus dos exércitos, contudo os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou eu o único que restou e agora também procuram me matar. Interessante que quem está deprimido, magoado, chateado, fica sempre repetindo a sua mágoa. Está sempre se alimentando, como dizia o profeta, o salmista: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. O anjo enviado, o Senhor aparece, agora uma voz ao seu ouvido, e ele repete tudo novamente. Então o Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Nissi, para ser rei em Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta.
Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. Vocês lembram que ele foge com medo de uma ameaça de uma mulher. Deus manda ele fazer o caminho de volta e garante que aquela mulher e aquele exército vai ser exterminado. No entanto, preservarei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Interessante que aquele sentimento de que tudo acontece comigo, só comigo, eu sou o único. E Deus diz, preservarei 7.000. Você não está só. Você não está só em meio ao seu sofrimento. Ninguém está tão mal que não possa piorar. Assim como ninguém vive tão bem que não possa melhorar. Por isso essa oração que nós cantamos, vê-se há em mim, é algo maravilhoso. Elias estava vivendo uma atmosfera de muita tensão por muito tempo. E uma crise de perseguição, de abandono, uma crise de depressão, uma crise de coitadinho, uma crise de que tudo acontece com ele. Ele é mal amado por todo mundo. Levou-o para dentro de uma caverna, abandonando todo o projeto de vida que Deus tinha para ele. E muitas vezes eu vejo pessoas abandonando os projetos de vida que Deus tem para elas por sentimentos que não são coerentes. E quando são coerentes, não devem ser permanentes. Não precisam serem alimentados. Eles precisam serem encarados, tratados. Quando não descansamos no Senhor, é assim mesmo. Nos sentimos abandonados por todos e abandonamos todo o projeto de vida que Deus preparou para nós. Mas à luz desse texto, onde a gente avalia as consequências na vida de um homem, um gigante, que tivera vencido 4.000 profetas de Baal. 4 ou 7? 400, obrigado. 400 profetas de Baal, venceu e matou 400. Agora fogem com medo de uma ameaça. Ameaça de uma mulher. E há nesse texto ações importantes da parte de Deus que motivaram e trataram o coração de Elias, que é esse respirar da eternidade que a semana que começa hoje nos propõe. Nós vamos analisar cada passo que Deus usou para tratar as crises de Elias, porque talvez estes passos poderão tratar algumas de nossas crises. Deus conscientizou Elias de que tanto trabalhar quanto descansar só serão efetivos se for feito no Senhor. Quando a gente faz uma coisa para Deus, mas a gente faz na nossa força, quando a gente faz na nossa capacidade, achando que a gente tem condições, que nós somos o cara, que a gente se esgota. Porque o trabalhar para Deus traz refrigério, alegria. O descansar em Deus também traz descanso. Então, olhando para esse texto, podemos aprender algumas lições. A primeira delas é que trabalho e descanso no Senhor garante que Deus sabe onde e como nós estamos. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e percebe que fulano não está bem. Às vezes eu olho para alguém assim, não está legal. Dependendo do momento, eu ainda pergunto, você não está bem, né? Não estou bem. Após Elias entrar na caverna frustrado, decepcionado, se sentindo abandonado, Deus dirige-se a ele e pergunta, o que você está fazendo aqui, Elias? Quantas vezes nós ficamos paralisados em situações complicadas, nós não estamos bem e a gente pensa que Deus nos abandonou,
A gente pensa que ninguém está nos enxergando, mas Deus sabe exatamente onde você está e Ele sabe como você está. Esse negócio de rios no Instagram é um negócio que nos envolve, né? E a gente gasta tanto tempo com essa baboseira. Eu confesso que gosto, especialmente das músicas antigas. Então, quando vou lá, aquelas músicas, algumas delas eu até pego e coloco uma imagem, uma cena, porque a música fala muito comigo. Mas hoje, à tarde, eu comecei a passar os rios, a andar pelos rios. E aí, chego num depoimento de um camarada que está no aeroporto de manhã cedo, ele e a esposa, e pede um café, e a mulher traz o café e diz que o valor do café era R$14. Disse, é muito caro, posso pagar em 2 vezes? A pessoa deu um chá de espera nele, esperou 20 minutos para ser atendido. Depois foi atendido, esperou 10 minutos para o café chegar. E quando a menina do café chega, diz ele ali no Rios, que joga a bandeja assim em cima da mesa. E aí a esposa diz, mas não vai ficar assim, eu vou procurar o gerente. E ele diz, não, amor, calma. A gente não sabe, essa menina está aqui desde 5 horas da manhã, trabalhando aí, ninguém sabe como ela saiu de casa, ninguém sabe como é que ela está. E aí, se você vai reclamar para o gerente, ela pode perder o emprego. E aí, eles tomaram o cafezinho, na hora de pagar, o cara demorou de trazer, ele foi até ela, levou o dinheiro para pagar, e disse que pegou no seu braço e disse, você não está bem, né? E ela começou a chorar. De fato, não estava bem. Às vezes Deus nos dá a sensibilidade de perceber quando alguém não está bem. Às vezes nós somos tão desatentos, tão estressados, que não percebemos como o outro não está bem. Alguns se mostram para nós na esperança de que nós percebamos que não está bem, a fim de que nós possamos ajudá-los, e nós muitas vezes não percebemos. Mas Deus sabe onde você está e Ele sabe exatamente como você está. Alguns tentam maquiar, alguns tentam mudar, enfeitar, demonstrar estar bem quando lá no fundo não está. Deus sabe que onde você está e do jeito que você está. Por isso, o trabalhar e descansar no Senhor é a garantia de que alguém olha para nós. A pergunta está repleta de propósitos. Um deles é o de fazer Elias compreender o tamanho da sua inutilidade dentro daquela caverna. E muitas vezes nós ficamos inúteis naquela situação deprimente, reclamando da vida, reclamando de situações. Toda vida fora do propósito de Deus torna-se inútil. Tem muita gente bombando nas mídias sociais, fazendo selfie, postando isso, postando aquilo, mas fora do propósito de Deus é uma vida inútil. Deus sabia onde Elias estava. Deus chama Elias, mas diz, o seu trabalhar e o seu descansar longe do meu propósito é uma inutilidade. A lição é que eu e você precisamos trabalhar em Deus e descansar no Senhor, confiando de que Ele sabe onde nós estamos e como nós nos sentimos. Qual a dificuldade que você tem em trabalhar para Deus? Muita gente não trabalha para Deus, muita gente trabalha para si mesmo. Eu já contei para vocês que eu não queria ser pastor. Não queria ser pastor. Esse negócio de ser pastor não era para mim. Eu sou filho de pastor, irmão de pastor. Gente, vocês não sabem o que é ser pastor. De vez em quando, uns e outros sabem.
Teve um que me esculhambou aqui um dia depois do culto. Pastor, a gente vai dormir, vai acordar cedo, porque amanhã a gente trabalha, a gente não é pastor. Aí eu falei, disse, o senhor agora vai dormir, amanhã você vai dormir até meio-dia. Eu falei, então tá bom. Aí cheguei em casa, fiz aquele meu ritual, que cada pastor tem ritual depois do culto, né, filho? Quando você prega, tem um ritual, né, Ju? Quando chega em casa, você já está dormindo, você não sabe o ritual dele. Aí eu fiz o meu ritual, tomei banho, troquei de roupa, botei o meu pijama, fui assistir um programa de debate político. O telefone toca. O pau está quebrando lá no outro lado da cidade. E quando o pau está quebrando, a gente não sabe o que é, né? E não dá para ir sozinho, porque se a gente for sozinho, pode ser que seja um indivíduo violento, porque se for um endemoniado, a gente repreende em nome de Jesus, está fácil. Mas se é um louco, se é um maluco, tem que segurar o cara. E por mais que eu seja, viu, Toninho? O que sou, preciso de ajuda. Aí eu falei, já sei, vou chamar aquele meu irmão. Aí liguei para ele. Fulano, você já está dormindo? Pastor, diga. Falei, querido, surgiu uma emergência, eu gostaria de atender, mas eu não posso ir sozinho, porque essas emergências são complicadas. Preciso de um homem para ir comigo. Você pode ir comigo? Claro, pastor. Aí nós fomos. Chegamos lá, foi um negócio complicado e tal. 2h da manhã, estamos voltando. Ele disse, pastorzinho querido. Eu falei, agora eu sou querido? Pastorzinho querido, o senhor me chamou porque o senhor precisava de mim? Ou porque eu falei aquilo depois do culto? Eu falei as duas coisas. Eu não queria ser pastor, gente. Até mesmo porque eu tinha outros desejos. Mas Deus me chamou, e quando Deus nos chama, não tem jeito, não tem dificuldade. Agora, quando foi que Deus me chamou? Deus me chamou quando eu compreendi que ser um gari, ou ser um gerente, um diretor, para mim é a mesma coisa, porque eu serei um gari de Deus, ou eu serei um gerente de Deus, varreria a rua para Deus, ou gerenciaria uma loja para Deus. Aí Deus disse, é assim que você está pronto, vem para cá. O propósito é cuidar para não cair, hein, rapaz? Isso. Então, qual é a dificuldade que você tem em trabalhar para Deus? Você tem alguma dificuldade de entender que o seu trabalho pertence a Deus? E não queira desafiar Deus, não, porque eu já vi um indivíduo aqui desafiar Deus, ele enlouqueceu até hoje. A vida desse indivíduo virou uma loucura. Porque ele dizia, depois de um culto de oração, pastor, esse negócio de agradecer pelo trabalho, se fulano não for lá amanhã de manhã, não tem trabalho nenhum. Disse, cara, você precisa de uma experiência com Deus, não é isso? Eu falei, eu vou orar para você ter uma experiência com Deus. E o pior é que ele até hoje não teve. Porque uma loucura, um momento de insanidade dominou aquele coração. Qual a dificuldade que você tem em trabalhar para Deus e reconhecer que o seu trabalho é de Deus? Qual a dificuldade que você tem de reconhecer que o descansar é descansar também em Deus? Deus nos faz descansar. Quando descansamos no Senhor, Ele opera em nosso favor. Muitas coisas são resolvidas quando nós descansamos em Deus. Segundo lugar, trabalho e descanso no Senhor garante enxergar o que Deus vê. Tem coisa que a gente não vê, mas quando trabalhamos ou descansamos no Senhor, Deus nos garante que nós vamos ver. Nós estamos vendo o quê? Estamos vendo o que Deus está fazendo. O segundo passo terapêutico de Deus para restaurar Elias foi um desafio. Deus chamou Elias para fora
de dentro da caverna, Elias não teria condições de ver o todo que Deus queria te mostrar. Ele só teria uma visão parcial das coisas de dentro da caverna. E tem muita gente embaixo do cobertor, dentro da caverna, ou embaixo de uma maquiagem, embaixo de uma demonstração falsa daquilo que está vivendo, e não consegue enxergar o que Deus está mostrando, está fazendo. A caverna limita a nossa visão. A visão de Elias era tão limitada que ele diz para Deus que estava só e que ninguém o acompanhava. No entanto, o engano é desfeito quando Deus diz no verso 18: fiz sobrar 7.000 em Israel. O convite restaurador de Deus é para deixarmos essa caverna. A caverna aqui para mim e para você poderá ser as limitações que estão muitas vezes nos roubando a energia, a alegria. Precisamos sair dessas, romper, atravessar essas muralhas para percebermos o que Deus tem para nós. E Deus tem para nós, Ele garante isso, coisas boas. Eu é que sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal. E tem muita gente preso na caverna. Deus não desafia pessoas incapazes. Elias era capaz, mas estava achando que não. Precisamos reconhecer as capacitações que Deus nos dá, os recursos que Deus colocou em nós, que estão a nosso favor, e disponibilizá-los a serviço do reino de Deus. Terceiro lugar, trabalho e descanso no Senhor garante que cumpramos o propósito de Deus para nós. Eu já falei, todos nós temos um propósito. E esse é o terceiro passo terapêutico de Deus para restaurar Elias. Foi uma proposta que mudaria todo o rumo da sua vida. Mas ele precisava fazer o caminho de volta. Volta pelo caminho por onde você veio. Muita gente precisa fazer o caminho de volta, volta à prática das primeiras obras. O voltar é se arrepender. O voltar é buscar de novo, faz de novo algo novo. Vê se há em mim algo que não te agrada, vem com o teu fogo e queima, porque eu quero entender e cumprir o propósito que o Senhor tem para mim. O fim da vida de Elias não era a caverna. O fim da vida de Elias não foi embaixo da árvore, não é a caverna. A proposta de Deus para a vida de Elias era ungir 2 reis. E isso não é ao mesmo tempo. Quanto tempo durou para um rei ser ungido, para que o outro fosse levantado? E o projeto de Deus era que Elias preparasse um sucessor. Para mim, eu já falei para vocês, Elias é o meu profeta preferido. Para mim, o profeta preferido é Elias. Aí tem Eliseu, seu sucessor, que faz o dobro dos feitos de Elias. Mas eu continuo gostando mais de Elias do que de Eliseu. Mas Deus diz, olha, faz o caminho de volta, porque o projeto que eu tenho com você não acabou. A caverna não pode anular o seu chamado, o seu propósito. E muitas vezes nós estamos limitados, presos no ativismo ou neutralizados no comodismo e não permitimos que Deus participe desse processo. Em quarto lugar, trabalho e descanso no Senhor garante uma saída vitoriosa. É possível que você diga que não sabe como sair do lugar onde você está. Existe uma expressão no texto que vale a pena destacar: volte pelo caminho por onde veio. Eu não sei por que fui parar aqui, pastor. Faça o caminho de volta. Entenda uma coisa: crise não se vence fugindo dela,
nem se escondendo dela, mas encarando de frente. Eu conheço muita gente que, quando enfrenta uma crise muito pesada, muda de emprego, muda de casa, muda de marido, muda de esposa. E não encara. E vai levando sua crise. Crises não se enfrenta fugindo delas, pelo contrário. Vence-se as crises encarando, enfrentando, fazendo o caminho de volta. Sai daí e você ouvirá a voz de Deus te conduzindo ao cumprimento da sua vida com propósito. Eu vou fazer o caminho de volta e vou dizer: faz em mim aquilo, tudo que te agrada. Isso é essencial para uma saída vitoriosa. Eu queria convidar você a esta semana, uma semana de devocionais que vão nos confrontar para melhorar nossa razão de ser e de existir. Vamos descobrir o ritmo divino em nós, trabalho e descanso, mas não simplesmente trabalhar e descansar, mas trabalhar e descansar no Senhor. Você vai amanhã, alguns vão hoje, você pode dizer assim: olha, eu vou. Vem comigo, Jesus. Vou trabalhar naquela cozinha, vem comigo, Jesus. Vou trabalhar naquele salão, Jesus, vamos lá, o dia hoje vai ser maravilhoso. Aquela panificadora que vai acordar 5 horas da manhã para poder fazer o pão. Vamos, Jesus. Porque eu quero trabalhar no Senhor e para o Senhor. E quando chegar o momento, descansa. Descansa no Senhor. Porque o Senhor conhece onde você está. O Senhor conhece em que estado você está. E Ele tem o que você precisa. Ele tem o pão que você precisa, a água que você precisa. Ele tem o alimento necessário. Quando a gente trabalha e descansa nele, Ele vem com todo o seu bálsamo, todo o seu cuidado. Primeiro, um toque divino dizendo: levanta, come e beba. Depois, uma advertência: o que fazes aí, Elias? Vem para cá. Eu tenho mentoreado muitos pastores. E essa semana um pastor me mandou um áudio complicado, dizendo: pastor, olha, eu fiz isso, isso e isso, e agora a igreja quer me mandar embora. O que é que eu faço? Eu fiz a mesma coisa que Deus. Só que Deus primeiro tocou, deu o alimento e deu a bebida. Depois Deus deu a chapuletada. Eu comecei invertendo o processo. Falei: cara, meninice desse jeito que você fez, dá nisso. Dei uma cacetada. Sai daí, vem para fora, moleque. Chamei de moleque, não. Talvez ele até esteja assistindo aqui, viu? Desculpa aí, colega. Meninice. E ele mandou um áudio: pastor, é meninice mesmo, eu recebo. Foi meninice. Falei: a Bíblia diz que aquele que se arrepende encontra misericórdia. Volta. Faz o caminho de volta. Vem para cá. Eu sei onde você está. Sei como você está. Quero que você veja e enxergue o que eu tenho para você. Eu tenho coisas maravilhosas para você, mas você não consegue enxergar daí onde você está. Eu tenho uma saída vitoriosa para você, porque você não é um acidente, você não está onde você está, não nasceu onde você nasceu por acaso.
Eu tenho um propósito na sua vida. Que esta semana você possa trabalhar para o Senhor e descansar no Senhor, dizendo: cumpra em mim, Senhor, o teu querer e a tua vontade. Vamos orar, vamos ficar em pé. Pai querido, todos nós passamos momentos de altos e baixos. Alguns de nós, ó Deus, trabalhamos demasiadamente, achando que tudo que fazemos depende de nós. E essa semana o Senhor vai nos ensinar que o nosso trabalhar precisa ser no Senhor. Alguns precisam descansar porque estão exaustos, exauridos. Alguns estão deprimidos, alguns estão presos, ó Deus, numa caverna. E precisam sair de lá, e a proposta dessa semana é um chamado para o descanso. Mas não o descanso de um simples repouso, mas o descansar no Senhor. Eu sei que o Senhor nos capacitou com recursos naturais e sobrenaturais para que nós pudéssemos experimentar o sopro da eternidade. Não esperar chegar à eternidade para poder desfrutar da vida abundante. Não esperar chegar à morte para dizer que agora temos um propósito pela frente. Aqui estamos nós, diante do Senhor. Alguns de nós não estamos embaixo de uma árvore, nem dentro de uma caverna, mas aqui estamos nós, nos apresentando a Ti, dizendo que o Senhor possa fazer em nós e descobrir em nós aquilo que não Te agrada e, com o Teu fogo purificador, transformar a nossa vida, nosso viver. Mas alguns estão, ó Deus, dentro da caverna. Alguns não percebem o toque do Senhor, não percebem a voz, não ouvem a voz do Senhor. Alguns estão ali tão indefesos, machucados. Mas hoje, Pai, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor sussurre no ouvido dessa pessoa dizendo: vem para fora. Sai dessa caverna. Eu quero mostrar algo novo para você. Eu quero fazer algo novo com você. Eu simplesmente preciso que você se alimente da minha palavra, se alimente do meu espírito. Que você ouça a minha voz e venha para cá, porque eu tenho poder maior do que os ventos, do que o fogo, do que o terremoto. A minha voz suave é poderosa para tirar você de onde você está, para você cumprir o propósito que eu tenho para você. Pai, queremos que o Senhor use nossas vidas como instrumento em Tuas mãos. Queremos, Deus, que o Senhor cumpra o nosso propósito como o papel que a gente desempenha na família, na sociedade, no trabalho. Que todo o nosso trabalhar e descansar no Senhor seja usado por Ti. Em nome de Jesus. Amém.